Se você quiser encontrar o meu Senhor, você precisa arrepender dos pecados que praticou. A sua vida vai mudar, como a minha vida mudou. Vai receber um renovo, como a minha vida renovou. Vai passar a ser dependente do nosso Criador. Também vai ser um homem livre, porque a verdade alcançou. As tristezas transformam em alegria, porque em minha vida transformou, pois esta alegria é constante. De quem vive ao lado do eu sou. O nome vai para o livro da vida, porque Jesus registrou, escreveu com a marca do seu sangue, que ele mesmo derramou, sofrendo humilhações pelos pecados que o homem praticou. E ele fez tudo isto porque ele nos amou. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, me chego diante de Ti mais uma vez nesta manhã para falar de mais um assunto, algo que temos o grande prazer, falar da Tua palavra esta que nos transforma a cada dia, porque sabemos que quando entramos em contato com a Tua palavra, é a Tua boca falando conosco diretamente, falando das nossas imperfeições, falando da nossa necessidade e falando também daquilo, nos informando de tudo que nós precisamos para uma vida plena na eternidade. E hoje estamos aqui mais uma vez para falar da Tua palavra, esta palavra viva e eficaz nas nossas vidas. Então vamos estar abrindo a carta aos Romanos, capítulo 6. Vamos estar lendo do versículo 18 até o versículo 23. Vamos falar hoje da graça. Não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então hoje, uma palavra que nos chama a atenção é capítulo 6 da carta aos Romanos, versículo 18, diz assim: libertados do pecado foste,
feitos servos da justiça. Pelo homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e a maldade para a maldade, a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça, para a justificação. Porque quando éreis servos do pecado, estávamos livres da justiça, e porque fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim dela é a morte. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome pela palavra que nos testifica nesta manhã. E vamos, neste momento, Senhor, falar algo com a intenção de ajudar vidas tribuladas, vidas indecisas, vidas que ainda não encontraram o verdadeiro caminho. O caminho para regressar à eternidade que tu criaste com tanto amor, com zelo para o homem, e o homem tem se contaminado no pecado e se afastado desta vida eterna. E o nosso objetivo é levar e resgatar todos esses que estão perdidos e que está no teu projeto da eternidade. Assim te pedimos a tua ajuda no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, começando já pelo título do texto, a graça não nos deixa permanecer no pecado. Então, para o homem alcançar esta graça, ele tem que reconhecer que é um necessitado. Ele precisa reconhecer que sem Deus é impossível ele alcançar esta dádiva tão grande. E o que impede o homem dessa dádiva é exatamente o pecado. É uma palavra que me chamou muita atenção nesta conversa, foi a palavra fraqueza. Porque o homem deixa se dominar por um desejo carnal de cometer vários tipos, praticando o pecado, alguns a vida toda. E mesmo a alma gemendo, necessitando de um reencontro com uma santificação, e muitas das vezes ela não consegue vencer a carne que a própria palavra aqui nos diz que é fraca. Então, libertados do pecado. Então, nós somos libertos do pecado quando temos contato com a verdade. Então, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. E hoje nós estamos de posse aqui com esta verdade revelada ao próprio apóstolo Paulo, que escreve esta carta aos Romanos. Então, libertados do pecado.
nós só somos libertados do pecado quando o encontramos com a verdade. Foste feitos servos da justiça. Então muda. Muitos, eu me converti o dia que levantei a mão lá num culto, assim assado. Não, nós nos convertemos quando nós mudamos a nossa natureza de pecaminosa por uma natureza em busca de uma santificação. Então aí nós podemos nos considerar que estamos convertendo ainda. É um processo que às vezes para uns é mais rápido, para outros leva mais tempo, mas é um processo, não deixa de ser um processo. Um processo dinâmico que vai a cada dia alcançando degrau por degrau para subirmos esta perfeição que somos necessário alcançar. Verso 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Então, Paulo, ele reconhece que também, porque ele reconhece, quando ele confessa isso, ele reconhece que ele também era falho, era um fraco, cego espiritualmente, que a própria experiência de Paulo nos mostra isto. Homens, pela fraqueza da carne. Pois que, assim como apresentai os vossos membros para servir à imundícia. Vamos parar aqui nesta segunda frase, neste segundo tópico deste versículo. Por que imundícia? Porque cheira mal as narinas do Senhor, é algo que está morto, e a carne, quando morta, ela cheira mal, é tida como imundícia, e o pecado ele tem esta comparação na vida do homem. Quando o homem está na prática do pecado, ele está ali como se fosse num chiqueiro cheio de lama, de fezes, sobras de comida podre. Então, é comparado a isto, a imundícia e a maldade para a maldade. E esta parte do versículo me fez lembrar de uma experiência há muitos anos atrás, lá em 87, porque depois que eu tive essa experiência, eu levei mais ou menos um ano ainda para definir, mudar aquela vida tradicional de um catolicismo para uma vida no Evangelho. E eu tenho caminhado esses anos todos. E um dia, tendo conhecimento de uma notícia que tinha acontecido aqui na região alta do estado do Rio, região da Serrana, de Cantagalo, que tinha um feiticeiro que tinha sacrificado uma criança para fazer ali as suas oferendas. E eu sempre nunca consegui engolir a injustiça. No meu tempo de estudo, de colégio, quando eu via um coleguinha mais fraco apanhando do mais forte, eu comprava aquela briga daquele colega por ser mais fraco, porque eu nunca gostei de injustiça. Eu arrumava até inimizades por este motivo. E este dia algo revoltou dentro de mim, que eu por causa desta notícia, eu dobrei meu joelho no chão e pedi a Deus para que me fizesse instrumento de justiça. Mas eu estava pensando na minha razão, não na justiça de Deus, não na verdade, mas de fazer justiça com as próprias mãos. Andava armado naquele tempo. Então, minha imaginação foi que eu ia desfazer daquela arma que eu tinha, que não tinha um poder
maior de destruição e adquirir uma arma com mais poder de destruição e começar a fazer justiça com as minhas próprias mãos. Então, foi até em poucas palavras, eu pedi isso a Deus de uma maneira diferente, porque eu, como católico até ali, eu rezava, eu não orava, conhecia o que era oração, e esse dia eu fiz esse pedido direto ao Senhor, sem estar diante de imagens, sem nada. E levantei dali, eu estava até ouvindo um programa na Rádio Nacional de São Paulo, que era um programa sertanejo, que acontecia nos domingos à noite. E dali eu nem liguei mais o rádio, tomei um banho e fui dormir. Levantava cedo, porque tinha um trailer lá em Copacabana, eu levantava cedo para chegar ali, substituir o rapaz que trabalhava à noite. E quando eu chego ali naquele trailer em Copacabana, eu assumo o serviço limpando, arrumando tudo para poder fazer cachorro-quente, botar cocos para gelar e tantas outras coisas. Me chegou duas mulheres vendendo Bíblia. E eu até ali eu não tinha ainda, até aquele momento, apesar de ser católico, eu não tinha conhecimento das Escrituras, porque era de uma maneira muito estranha que era pregado, eu lia lá um versículo e faziam aquele discurso durante uma missa, mas a gente não aprendia nada. As leituras que tínhamos era tudo alterações, que era aqueles catecismo, que não é uma verdade das Escrituras Sagradas. Então eu comprei a Bíblia daquela mulher e ainda era algo que não é a Bíblia genuína, é uma Bíblia alterada porque é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová. E guardei aquela Bíblia novinha, selada ainda, pacotada como veio da gráfica. E quando foi a tardezinha, acabando o movimento do dia, eu peguei aquela Bíblia, abri ela em cima do balcão do trailer, na primeira página em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Eu não cheguei a ler 5 versículos, me chega um mendigo com 2 pacotes na mão. E aquele mendigo chegou, o senhor está ocupado? Vê como Deus faz com a gente, é algo de maravilhoso. O senhor está ocupado, eu queria pedir um favor, o senhor tal. Eu falei, eu não falo o que é, que não vai me atrapalhar. Não, mas o senhor está lendo. Eu falei, não, mas não me atrapalha não. Eu queria que eu fritasse uns ovos, tal, e ele estava com um pacote de pão e meia dúzia de ovos. Aí eu frito aqueles ovos, peço outro pacote, ele abre, ainda boto uma maionese, um molho de tomate, botei os ovos dentro do pão. Ele falou assim, gozado que o senhor está lendo esse livro aí, e lá no buraco aonde a gente dorme, ali tem uma Bíblia de verdade. Ah, mas isso aqui não é a Bíblia? É, mas não é uma Bíblia verdadeira. O mendigo conhecia mais do que eu. Aí ele falou assim, olha, que gozado que lá e não está fazendo efeito nenhum para a gente, porque lá no buraco a gente toma muita pinga e aquilo lá está só servindo de candelabro para a gente botar uma vela queimar lá no buraco onde a gente dorme. Ele dormia debaixo de um bueiro ali em frente a Rodolfo Dantas, na Avenida Atlântica. E se eu quiser eu trago para o senhor. Aí ele foi lá, eu ainda coloquei os pães dentro de um prato, ele foi lá, comeram aquele pão, ele volta com a Bíblia na mão e me deu. Eu encostei aquela Bíblia que eu tinha comprado da Testemunha de Jeová e li a Bíblia que o mendigo me deu. Li ela de Gênesis e Apocalipse. Aí é que eu fui descobrir o que é a verdadeira justiça. A justiça só é feita verdadeira, é o Senhor nosso Deus quem executa. E como este versículo está
a vossa carne, pois que, assim como apresenteis os vossos membros para servir à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Este versículo falou muito comigo, que me fez eu lembrar do início da minha caminhada no Evangelho. Isto é algo que até emociona, porque é algo que ficou marcado. E o verso 20: porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. O que quer dizer isso? Não tinha compromisso com a justiça. A gente entendia a justiça de uma maneira errada. A justiça do homem não é justiça, pode ser até ter outros nomes, menos justiça, é vingança. E nós não temos autoridade para fazer esta justiça. E o 21. E que frutos tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonheis. Então ele faz uma pergunta: qual o benefício que nós alcançamos com a justiça executada de maneira errada? Com certeza vamos ser condenados também. E terminando o versículo, diz o seguinte: porque quando eras servos do pecado, estáveis livres da justiça, aquilo que nós acabamos de comentar. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Envergonhais, porque o fim delas é a morte. Exatamente isto. Quando pensamos que somos um justiceiro, nós estamos nos condenando a cada vez mais em querer ser um justiceiro, porque a justiça é feita pelo próprio Senhor, Ele que é dono de tudo. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, este que é o objetivo, é sermos justificados pelo próprio Filho de Deus, porque por que ele manda o seu Filho aqui sofrer em nosso lugar? Porque quando ele olha do céu, ele não vê um justo sequer. E a única maneira de nos justificar era através de alguém que fosse perfeito, que não tivesse cometido pecado, que não tivesse uma condenação. E o único que tinha esta capacidade era o teu Filho unigênito. Então ele envia ele aqui para se fazer carne e habitar entre nós e nos justificar naquele sacrifício que ele praticou. E o último versículo desta conversa, desta pequena palestra desta manhã: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Só Ele tem condição de nos conduzir à vida eterna. Portanto, ele, quando identifica os apóstolos, fala assim: eu sou o caminho, eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é o que nós precisamos para nos libertar do pecado. É a verdade. Nós estando apoiados em Cristo, Ele é a verdade. Ele é o único caminho que nos leva de volta à eternidade. E Ele é a vida eterna. Ele é a vida que nós necessitamos. Só nele nós vencemos tudo. Vencemos o pecado,
somos livres da contaminação deste pecado, porque é algo que a própria palavra nos diz que é imundo, é imundícia. E hoje, o que nós temos que fazer? Agradecer por este favor tão grande e tão rico. Senhor Deus, nós glorificamos o teu santo nome pela grandeza, pela misericórdia, pela tua bondade, no nome do Senhor Jesus. Amém. E mais uma vez eu quero pedir todos aqueles que tiverem posse desta palavra, me ajuda a divulgar este evangelho. Eu não quero fama, não quero dinheiro, porque o Senhor me sustenta a cada dia. Eu me contento com o pouco que eu recebo. E a minha riqueza eu quero guardar ela no céu, não é aqui nessa terra. Tudo que eu adquirir aqui vai ficar aqui. E muitas das vezes para servir de briga entre parentes. E eu não desejo isto. Mas o evangelho do reino dos céus, eu desejo que seja divulgado. Então eu peço esta ajuda. Se quiser se inscrever no canal para que possam receber, tenho feito média de 3 gravações mensais e algumas gravações de louvor que é eu mesmo que escrevo, portanto não é aquilo que tem aquele arranjo musical, porque eu não sou um músico, apenas tenho tido o privilégio de receber essas letras, inclusive esta de hoje, eu escrevi hoje. Enquanto eu fui levar minha esposa no médico, enquanto sentado ali, aí me veio esta letra e eu escrevi e está aí, divulgada para todo mundo que tiver desejo e apreciar. Vou até repetir, não cantando, mas recitando em forma de poesia esta letra de hoje. Se você quiser encontrar o meu Senhor, você precisa arrepender dos pecados que praticou. E a sua vida vai mudar, como a minha vida mudou. Vai receber um renovo, como a minha vida renovou. Segunda estrofe. Vai passar a ser dependente do nosso Criador. Também vai ser um homem livre, porque a verdade alcançou. As tristezas virarão alegria, porque em minha vida transformou. Pois esta alegria é constante de quem vive ao lado do eu sou. O nome vai para o livro da vida, porque Jesus registrou, escreveu com a marca do sangue que ele mesmo derramou, sofrendo humilhações pelos pecados que o homem praticou. E ele fez tudo isto só porque nos amou. Bendito seja o nome. A paz do Senhor a todos.